Mais uma vez, irmãos, estamos aqui para glorificar e honrar o nome santo do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Deus seja com todos nós. Irmãos em Cristo Jesus, neste momento, nós vamos falar de uma coisa muito importante, um assunto muito importante, a respeito dos diáconos. A instituição diácono, o nome diácono. Nós vamos falar da importância de um diácono. Também, irmãos, dos bispos também, quer dizer, presbíteros. Vamos falar deste. No começo, não tinha essa instituição, mas nós vamos falar de acordo com o que está aqui na palavra. O valor que tem um diácono. O valor. Irmãos, nós vamos ler aqui no capítulo 6 de Atos, a começar do verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos diáconos, dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegera Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Veja só aqui, irmãos, o que diz a palavra. Quando eu vim para a Igreja Assembleia de Deus, irmãos, quando eu vim para cá, o diácono, por exemplo, no Ministério de Madureira, que ainda no Ministério do Belém, o diácono ele é honrado ainda. E o diácono, naqueles dias, tinha reputação, tinha valor, era considerado. Era tanto que o diácono dirigia trabalhos. Por exemplo, naqueles dias, muitos antes, naqueles dias, o pastor Lupécio dirigiu a congregação aqui no Tremembé. Por isso ele tinha uma grande estima, irmãos, pela congregação do Tremembé. Era a menina dos olhos dele. E, com tudo isso, irmãos, o diácono, ele era muito respeitado. Ele era considerado. Eu me lembro, irmãos, que os diáconos, eles dirigiam trabalhos também. Eles dirigiam trabalho. Eles eram muito considerados. Mas uma coisa, irmãos, que sempre eu tive comigo, que a pessoa, para ser um obreiro na igreja, ele tem que ter uma reputação. Muitas vezes se tem um carinho dos irmãos nos cultos, porque ele ali, ele age sinceramente. Ele é uma pessoa culta ali nos cultos. Mas muitas vezes nos lares, irmãos, no serviço, na condução e andando, não dão o testemunho que dão nos cultos. Então aqui, irmãos, se elegia irmãos sem nenhum entendimento, nem conhecimento. Então, irmãos, o que nós vemos aqui, os apóstolos falando
para os discípulos que escolhesse 7 varões. 7 varões. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. Veja só, irmão, de boa reputação. Pessoa que tinha reputação. Pessoa que era respeitado. Honesto, fiel. Cheios do Espírito Santo. Mais um. Aqui, irmãos, muito importante. Cheios do Espírito Santo. De boa reputação. Cheios do Espírito Santo. E de sabedoria. Olha, irmão, de sabedoria. De sabedoria. Porque muitas vezes, irmão, se põe um obreiro, se consagra a ele, e ele não tem sabedoria. Ele é uma pessoa muito sábia. E depois desta pessoa, essa pessoa não tem sabedoria, ele é levado ao presbitério, e aí ele passa a dirigir congregação naquele tempo, passava a dirigir congregação, sem sabedoria. Eu conheci uma pessoa, um irmão, ele era diácono, e ele uma vez disse que riu, que é uma coisa assim, que eu nem me lembro mais. Depois eu falo para os irmãos. Mas eu conheci um pastor, que ele uma vez pregando lá no capítulo 6 de Isaías, ele disse que, quando está escrito que Isaías viu o Senhor e o seu séquito enchia o templo, ele disse, irmãos, pregando, e disse que ali eram as abas do vestido de Deus. E como eu, irmãos, sempre fui desse jeito, eu gostei sempre de buscar, quando eu tinha dúvida, eu fui buscar. E como eu conhecia a história, irmãos, estudei história, eu sabia disso aí, que quando o rei Frederico II ia para a guerra, ele levava todo o seu séquito. Eu fui procurar no dicionário o que era séquito. Eu achei no dicionário, séquito é um conjunto de pessoas que acompanha outro por dever ou cortesia. Por dever ou cortesia. É o séquito de uma pessoa. Dizia assim, diz na história que Frederico II era o rei que tinha mais, o maior séquito que tivesse um rei, era ele que tinha. E então, irmãos, eu fico assim pensando, por que coloca a pessoa para o ministério, para fazer um trabalho que eles não têm conhecimento, para falar estas coisas para a igreja? Isso vai se passando de irmãos para irmãos, sem entendimento, os irmãos não gostam também de examinar, e vai se espalhando estas coisas sem significado, e vai enchendo as pessoas, e vai passando de boca em boca. E as pessoas vão transmitindo isso aí. Então, irmãos, o diácono ele tem que ter sabedoria, o obreiro tem que ter sabedoria, o pastor tem que ter sabedoria, o evangelista tem que ter sabedoria dentro da palavra. Porque a maioria, muitos são analfabetos. Muitos são analfabetos. Por que em outros ministérios, irmãos, para ser um pastor tem que ter um curso? Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Adventista, tem que estudar para ser pastor. Ele tem que ter um curso pastoral para dirigir um ministério, um trabalho. Ele tem que ter um curso, ele tem que ter formação pastoral. Mas nas Assembleias de Deus, antigamente não tinha. Depois começou a se fazer isso, mas sem um devido, irmãos, uma devida preparação. Eu me levaram para fazer o CPO, curso preparatório para obreiro, e lá, irmãos, sinceridade, eu não aprendi nada. Eu não aprendi nada, eu não trouxe nada para a pessoa ser formada. Porque a pessoa tem que ser formada ali, como é que ele vai dirigir,
Como é que ele vai dirigir? É distribuir ceia para os irmãos. E uma coisa importante, irmãos, que eu achei do diaconato é isto, irmãos. É a responsabilidade do diácono servir a ceia para os irmãos. Irmãos, o que mais me maravilhava era isso. A sabedoria, a capacidade de a pessoa estar dirigindo isto, irmãos, levando a ceia para os irmãos, dando pão e dando o vinho para os irmãos. Isso me maravilhosa muito e me maravilha até hoje. Então, irmãos, aqui se diz, e este parecer contentou a toda a congregação e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha, Estevão, aquele que foi apedrejado, cheio de fé e do Espírito Santo. Irmãos, não é só a pessoa abrir a boca e dizer glória, aleluia, e falar em línguas, que a pessoa é apto para a obra de Deus. Não é isso não, irmãos. Não é isso não. Mas aqui está dizendo, escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Essa pessoa tem que ter essas qualidades. Mas nós perseveramos na doutrina, na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, aquele que foi trazido de Gaza para Jope, pelo Espírito Santo, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas e Nicolau. Veja só, irmão, escolhendo, irmãos. Eles aqui escolheram e depois oraram a Deus, impuseram as mãos neles. E entre esses, irmãos, estava aqui este que foi consagrado, chamado Nicolau, prosélito de Antioquia. A palavra prosélito não quer dizer ele não era judeu. Ele não era judeu. Ele foi convertido ao judaísmo. Foi convertido ao judaísmo. Ele não era judeu, era de Antioquia. Ele foi convertido ao judaísmo. E então ele se meteu aqui entre os apóstolos, entre os discípulos. E foi escolhido ele também. Porque muitas vezes, irmão, se escolhe a pessoa por fora, mas por dentro não. Agora, o caso de Judas, Jesus sabia que ele foi escolhido para isso, para traí-lo. Deus nos conhece, nós não conhecemos. Nós não conhecemos, mas Deus conhece, Deus sabe. O discípulo não soubera que Nicolau era um impostor. Eles escolheram ele, oraram por ele e ungiram ele. E nós encontramos, irmão, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2 de Apocalipse, lá falando dos nicolaítas. Porque, irmão, ele se apostatou da fé. Saiu e fundou um ministério para ele. Este Nicolau aqui, que nós encontramos aqui, como diácono. Ele saiu, abandonou a fé, se apostatou da fé e formou o seu ministério. É como lá em Apocalipse o Senhor está dizendo para João, eu aborreço as obras dos nicolaítas. Então, irmão, este Nicolau aqui, que foi diácono, foi instituído diácono e ele se debandou e formou o seu ministério. Irmão, quando eu foi para mim chegar ao diaconato, eu fui provado, irmãos, provado terrivelmente. Fui provado terrivelmente. Eu me lembro que eu fui consagrado diaconato no ministério do pastor Donizete.
um homem muito honrado, que foi honrado na congregação e no ministério do Brás, pastor Donizete. Ele disse: irmão Joídes, eu já conversei e vou levar o irmão para o diaconato. O irmão me espera aqui